Boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, trazendo uma palavra de reflexão para que a gente possa prosseguir na nossa jornada. Vamos iniciar fazendo uma prece de abertura. Elevemos os nossos pensamentos e os nossos corações ao alto, até encontrarmos a sintonia da paz e da tranquilidade, provenientes de Jesus, nosso irmão e nosso amigo, de Deus, nosso Pai maior, e solicitando aos mentores desta tarefa que nos auxiliem, nos amparem e permitam que possamos usufruir da melhor forma possível destes ensinamentos. Que assim seja. Eu trouxe hoje para nossa reflexão um tema que me é muito caro, que é a reforma íntima. Todos que me conhecem sabem que eu sempre procuro abordar temas referentes a esse assunto. E hoje eu trouxe uma questão que está no Livro dos Espíritos, no livro 3º, As Leis Morais. E das Leis Morais, o capítulo 12, que fala sobre a questão realmente da evolução moral. Sugiro que depois vocês peguem os seus livros e leiam o capítulo todo, porque ele, como um todo, além dos outros capítulos referentes às leis morais, são muito ricos de ensinamentos e de reflexões. E aqui para nós hoje eu trouxe a questão de número 919. E o teor da questão é o seguinte: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E uma nova pergunta: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E vem a resposta, na forma de um ensinamento de uma vida inteira, transmitido por Santo Agostinho. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque
crede-me, Deus o assistiria. Aqui eu abro um pequeno parênteses para comentar. E ele diz: aquele que todas as noites. Então, ele fez isso diariamente. Ou seja, ele nos sugere que nos façamos estas perguntas todos os dias. Um treinamento. Todas as ações, das menores às maiores, daquelas que aparentemente não tiveram resultado algum, àquelas de melhor resultado e principalmente àquelas cujo resultado não era ao menos o esperado. E perguntar-se de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito. Porém, com um pequeno detalhe de um grande amparo, rogando a Deus e ao anjo da guarda que o esclarecessem. E ele afirma: grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque crede-me, Deus o assistiria. Então ele nos fala do hábito diário, da honestidade das questões sobre as ações de bons e de não bons resultados, sob o apoio e o amparo do alto através do anjo da guarda. E um terceiro que eu entendo que fica aqui subentendido: a honestidade nas perguntas. E ele continua: dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Ou seja, o que eu fiz e principalmente por que ou para que eu fiz. Sobre se fizeste alguma coisa que feita por outrem censuraríeis. Sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. E nem precisaria ser uma grande infração. Às vezes pequenas coisas das quais nos constrangemos depois. Perguntai ainda mais: se aprouvesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. Além disso, ele coloca aqui um método para que primeiro a gente questione primeiro o que a gente fez contra Deus, o que a gente possa eventualmente ter feito contra Deus. Depois que a gente questione o que a gente possa eventualmente ter feito contra o nosso próximo. E só então, e depois, o que a gente pudesse ter feito contra nós mesmos. É mais fácil olhar primeiro para o que está fora. E só com esse exercício
nos aprimorarmos para depois olharmos para nós mesmos. Então eu considero bastante prudente essa instrução. É uma instrução realista e possível. E as respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há alguém de julgar a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que só em si há dignidade. E isso é muito real. Mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos, ou seja, uma forma da gente se desvencilhar do ego e da gente praticar essa honestidade consigo mesma. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, pergunte como você a qualificaria se ela fosse praticada por uma outra pessoa qualquer. Você aprovaria? Você não aprovaria? Se as censuras no outro, não podereis ter por legítima quando for você o autor. Pois que Deus não usa duas medidas na aplicação de sua justiça. Se uma atitude ela é inadequada, indevida, ela é para todos. Não há nada em mim que justifique um ato indevido, por mais que eu acredite nisso. Procurai também saber que dela pensam os vossos semelhantes. Ou seja, se for um assunto de conversa, o que dizem os nossos pares sobre determinados assuntos? Mas ele alerta: e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. E Deus muitas vezes os coloca ao lado, nosso lado, como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. E é verdade. Quando a gente precisa buscar a verdade, podemos confiar muito mais nas palavras do inimigo do que nas do amigo, que às vezes realmente são atenuadas, abrandadas, são caridosas. É uma boa caridade, é uma boa tentativa. Mas o inimigo, ele não tem essa preocupação de ser generoso conosco. Então ele vai dizer, sem lustre, sem habilidade alguma, sem nenhuma caridade. E isso se torna um desafio. Então, aqui nessa hora, nós temos que fazer o exercício de abolir as emoções que vieram junto com a fala desse nosso inimigo e ficar somente com as palavras. As palavras são verdadeiras. As emoções são emoções e pertencem a cada um. Mas as palavras são diretas e fonte de aprendizado.
Perscrute, conseguintemente, a sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como se arranca ervas daninhas de um jardim. Dê balanço no seu dia moral, para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros. E eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daquelas. E isso é fato. A partir do momento que já reconhecemos alguma imperfeição, isso já é proveitoso. E nos permitirmos trabalhar sobre ela, é só angariar lucro sobre lucro. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. O que isso quer dizer? Não quer dizer que nós conseguimos nos tornar perfeitos, corrigir todas as nossas imperfeições. Talvez tenhamos até a impossibilidade de detectar todos os nossos defeitos numa única encarnação. Mas a nossa satisfação, o nosso destemor no retorno, pode se dar a partir do momento em que nos conscientizamos de algumas dessas nossas imperfeições e, a partir deste primeiro contato, nos colocarmos a caminho. Então, poderemos não chegar lá perfeitos, elaborados, burilados, mas poderemos chegar lá sem o constrangimento de nada ter feito a respeito. Cada um, a seu tempo, consegue lapidar as suas arestas. Alguns são mais rápidos, outros são mais lentos, mas todos fazemos isso no decorrer das nossas vidas, das nossas encarnações. E isso é maravilhoso, porque me permite fazer as minhas correções de uma forma em que eu não seja o meu próprio algoz, que eu exerça por mim a aceitação e o reconhecimento das minhas imperfeições e das minhas limitações, que eu assuma com responsabilidade o que eu posso, o que eu consigo fazer nesse sentido. Mas em momento algum me obriga a resolver tudo de uma vez. E convenhamos, tentar corrigir tudo de uma vez vai nos trazer muito mais conflitos, insatisfações e culpas do que resultados. Então comecemos com o pequeno. Por exemplo, eu chego na minha casa todos os dias depois do trabalho, ou eu acordo todos os dias, mas eu deixo minha cama sem arrumar, por exemplo. Então, eu me dou o propósito de levantar 5 minutos mais cedo e arrumar a minha cama todos os dias. Ou eu chego do trabalho, chego da rua e deixo tudo pelo meio do caminho, né? Vou fazendo uma trilha, deixo o sapato na porta, a bolsa no sofá, né? Se eu tiver com o celular, eu deixo ele na mesa. E aí eu posso me dar o propósito de agora em diante eu vou ser um pouquinho mais organizada. Vou deixar meu sapato no lugar dos sapatos. Vou deixar a minha bolsa num lugar que amanhã cedo, quando eu for sair, eu consigo
obter isso com facilidade, chaves. São pequenos atos. E amanhã, quem sabe, eu posso começar a querer fazer alguma coisa diferente. Olhar para alguém que está na rua e dizer um bom dia. Ouvir alguém que precisa de uma palavra ou apenas de 2 orelhas, 2 ouvidos para ser ouvida. E eu me disponho a ouvi-la, sem julgar, sem querer resolver, sem colocar palavras na boca da pessoa, sem propor soluções, simplesmente ouvir. Essa é uma boa caridade. E assim, de pequenas em pequenas ações, nós podemos ir nos aprimorando. E ele fala ainda: não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar todas as fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com este objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Santo Agostinho. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitássemos, unicamente por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige respostas categóricas, por um sim ou um não, que não abrem lugar para qualquer alternativa e que não outros tantos argumentos pessoais. E pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma de bem ou de mal que existe em nós. E poderemos lapidar aqueles que estamos em condições de lapidar. Esta é a mensagem. Eu agradeço profundamente a atenção de todos. E como prece de encerramento, eu vou fazer uma pequena leitura. Peço que vocês cerrem os olhos para ouvi-la. De quando em quando, é imprescindível que dialogues contigo mesmo, que te contemples a sós na face espelhada da consciência, que te indagues quanto aos teus propósitos na vida, que efetues honesto balanço de tuas ações, que não sustentes qualquer ilusão a teu respeito,
que não representes para ti mesmo, que te desnudes no silêncio de tuas reflexões, que te vejas como não ousas mostrar-te aos outros, que analises as tuas tendências e conheças as tuas inclinações, que estejas com Deus sem que ninguém mais esteja contigo. E assim, imbuídos desta honesta intenção de nos melhorarmos, roguemos a Deus, nosso Pai misericordioso e bom, a Jesus, nosso irmão, aos mentores espirituais que nos acompanham, aos mentores espirituais desta casa, desta tarefa, aos nossos anjos guardiões, que estejam sempre conosco, nos fortalecendo e encorajando em nossas buscas. Que assim seja. Muito obrigada. Boa noite a todos. Bons questionamentos e ótimas respostas.